Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 27. Nós vamos meditar na noite de hoje no verso de número 1 a 10. Deuteronômio, capítulo 27, versos de 1 a 10. Assentados como estamos, irmãos, mas com toda a atenção e reverência à palavra do nosso Deus, ouçamos atentamente o que ela nos diz na noite de hoje. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo: guardem todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. No dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali, vocês devem construir um altar ao Senhor, seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor, seu Deus, com pedras toscas, e sobre este altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas, comam ali e alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo Israel: fique em silêncio e escute, ó Israel. Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus. Portanto, obedeçam à voz do Senhor, seu Deus, e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. Vamos entrar na presença de Deus mais uma vez, irmãos, em oração. Ó Deus bendito e Pai amado, por meio de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, estamos mais uma vez em Tua presença, ó Deus, com a Tua palavra aberta e lida, não somente aos nossos ouvidos, ó Pai, mas o nosso anseio é que ela seja ouvida em nossos corações. Que, portanto, ó Deus, seja a palavra do Senhor, a instrução do Senhor e a voz do Senhor, que edifique, fortaleça e admoeste, ó Deus, o Teu povo que aqui está nesta noite, Pai. Que sejamos fortalecidos pela força do Teu poder, e que assim, ó Pai, sejamos transformados dia após dia, segundo a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso anseio, Pai, e esta é a nossa súplica, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de iniciar, irmãos, esta reflexão, e se você é solteiro, gostaria de lhe perguntar: o que de mais importante você gostaria que a pessoa com quem você fosse se casar, ela fosse ou ela tivesse? O que para você mais pesa na sua decisão quando você conhece alguém e se vê enamorado dessa pessoa, se vê de alguma forma atraído por ela? O que lhe dá confiança de continuar, quem sabe, nesta paquera, neste conhecimento mútuo e ir adiante? Ou o que lhe põe um freio e lhe faz mudar de direção e desistir rapidamente desse pretenso novo relacionamento? Mas eu não gostaria apenas que os solteiros pensassem no que seria mais importante na vida daqueles a quem talvez eles já conheçam ou venham a conhecer para constituir um lar. Mas e eu e você que somos casados, que esperamos os nossos filhos, ou quem sabe já o temos, quem sabe você que já é vovô ou vovó, e eu quero lhe fazer refletir o que de mais importante você espera ver
na vida dos seus filhos, na vida dos seus genros, das suas noras, na vida dos seus netos? O que lhe traz mais atenção? O que lhe causa mais medo de talvez vê-los andando em caminhos que você não gostaria que eles andassem? Quando nós pensamos, irmãos, dentro dessa expectativa e dentro desse ambiente relacional, e sejamos sinceros, o que é mais importante? Voltando aos solteiros, será que de fato a aparência, a beleza, o intelecto, a condição socioeconômica, sejamos honestos, será que isso é o mais importante para nós? Pensando nos nossos filhos, no casamento deles, nos nossos netos, será que a nossa maior preocupação e aquilo que mais angustia o nosso coração é se vamos conseguir dar um bom plano de saúde para eles? Se quando eles adoecerem nós poderemos ser consultados por bons médicos? Será que a nossa maior preocupação é se vamos conseguir pagar a melhor escola da cidade, dando assim condições para eles serem aprovados nos concursos, nos vestibulares, para que eles possam ter empregos que tragam bom sustento? Veja, não há nada de errado em ser bonito, ser bela, não há nada de errado em ter boa saúde, não há nada de errado em podermos oferecer uma melhor educação aos nossos filhos, mas se diante dessas nossas preocupações que revelam a nossa importância, irmãos, se a preocupação do nosso relacionamento com Deus não houver como primazia no nosso coração e na nossa mente, nós estaremos equivocados na forma como nós vivemos e na forma como nós conduzimos a nossa família. O que deve haver no coração do povo de Deus, meu querido jovem, minha irmã, você que espera conhecer alguém para constituir uma família, que antes de qualquer condição socioeconômica, que antes de qualquer aparência física, que você possa ter como maior peso no seu coração o conhecer o temor do coração dele ou do coração dela. Se esse rapaz ou se essa jovem verdadeiramente teme a Deus e se verdadeiramente ela ou ele possui a identidade de filho de Deus. E essa também, irmãos, deve ser a nossa maior preocupação em relação aos nossos filhos, em relação com quem eles vão casar. A identidade cristã e a nossa fé no Senhor deve ser para nós, queridos, algo mais valioso do que o ouro. Deve ser para nós algo mais valioso do que a realização de qualquer sonho que porventura ocupe e esteja na nossa mente e no nosso coração. E por que deve ser assim? Porque essa é a preocupação de Deus. Antes do Senhor estar preocupado se vamos casar, com quem vamos casar, se vamos ter muitos filhos ou poucos filhos, ou a casa onde vamos morar. Antes do Senhor estar preocupado com a saúde física do nosso corpo, antes dele pensar em nos abençoar com uma casa segura, num bairro bom de se morar, Deus está preocupado com a identidade que nós revelamos. Essa é a maior preocupação de Deus quando lemos a sua palavra e percebemos o seu relacionamento com o seu povo. Nós estamos aqui na leitura que nós fizemos, final do livro de Deuteronômio. Todo o livro de Deuteronômio, ele está situado geograficamente no mesmo lugar. O povo de Israel está sendo conduzido por Moisés, agora já idoso. Nos próximos capítulos, Moisés irá encontrar o Senhor, ele vai morrer. Ele já começa agora a se preocupar com a transferência da liderança do povo de Israel, para que eles vejam Josué como seu sucessor. Eles estão acampados, diz o texto sagrado, nas planícies de Moabe. E o que separa as planícies de Moabe da terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra de boas casas,
a terra de bons pomares, o sonho daqueles que antes viviam como escravos e que ouviram histórias dos seus pais, dos seus avós, como era o Egito. Agora eles estão diante da terra prometida. E o que separa as planícies de Moabe das terras de Israel é o Rio Jordão. E nessas planícies, Moisés ele faz 4 pregações. Se você observar, se você está com o texto, com a Bíblia aí em papel, se você não tiver com um aplicativo, você vai ver que o capítulo 27, ele começa como o terceiro discurso de Moisés, ou seja, essa é a terceira pregação. Moisés já havia feito 2 e depois dessa encerrará Deuteronômio com a última pregação. E todas essas pregações baseadas no livro de Êxodo. Por isso que Deuteronômio é a repetição da lei. E ele está repetindo a lei para um povo que não viveu as experiências do Monte Sinai. Moisés, já aqui perto dos seus 120 anos, já não era mais o Moisés de 80 anos, quando ele foi à presença de Faraó e disse: deixa o povo de Deus ir. Nós sabemos que toda aquela geração que sai do Egito, ela morre no deserto, com exceção de Josué e de Calebe, a quem Deus prometeu, por causa da fé que eles tiveram ao espiar a terra e observarem ela com, de certa forma, com um aspecto positivo, dizendo: olha, de fato o povo que lá habita é alto, é forte, vai ser difícil enfrentá-los, mas se é o Senhor que está nos prometendo, então nós estamos prontos para ir. E Deus honra a fé de Josué e Calebe para que eles pudessem então adentrar a terra. Mas todo esse povo que está agora aqui acampado às planícies de Moabe é um povo que nasceu no deserto. É um povo que não sabe das dores do Egito. O máximo que eles reclamam é do tempo do deserto, da peregrinação, da falta muitas vezes de bebida, de comida. Mas eles tinham o anseio de cruzar o Jordão. Mas antes de cruzar o Jordão, o Senhor usa o seu servo Moisés para transmitir àquele povo que, do ponto de vista divino, é aquilo que é mais importante. E o que é? A aliança de Deus com o seu povo. O que o Senhor se utiliza da vida de Moisés para transmitir àquela nova geração que não conheceu os fundadores da igreja, que não conheceram os primeiros pastores, que não viram os primeiros presbíteros, os primeiros professores de escola dominical, chegaram já com esse prédio aqui construído e achavam e acham que surgiu do nada. E Deus então usa de Moisés agora para instruir Josué, para dizer: olha, assim que vocês cruzarem o Jordão, a coisa mais importante a se fazer é renovar a aliança. Esse povo, esses jovens, esses adultos que cresceram e nasceram no deserto, eles precisam conhecer a minha lei. Eles precisam saber quem eu sou. Porque se eles não andarem na minha lei, e se eles virarem as costas para mim, eu vou expulsar eles da minha terra. Eu vou expulsá-los do lugar que mana leite e mel. Querido, vá comigo lá no livro de Josué, no capítulo de número 8, a partir do verso 30, você vai perceber que Josué faz tudo segundo quanto Moisés o ordenou que fosse feito e do que nós lemos agora no capítulo 27. Então veja, o capítulo 27, do verso de 1 a 10, é uma pregação da qual faz com que o povo prometa que quando eles atravessarem o Jordão, eles vão renovar a sua aliança com Deus. Então, veja Josué capítulo 8, a partir do verso 30, como que Josué vai fazer menção daquilo que nós acabamos de ler em Deuteronômio capítulo 27, verso de 1 a 10. Diz assim:
Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali, Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto estrangeiro como naturais, como os seus anciãos, os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Perceba que o texto de Deuteronômio 27 é a instrução que Moisés dá a Josué para que ele repita na terra prometida daquilo que aconteceu no Sinai. Então, quando nós temos esse cenário em mente, o que a gente precisa se lembrar? Deus é um Deus de uma única aliança. A aliança que ele fez no Sinai, ele vai mandar com que o povo repita agora na terra prometida. Não é uma outra aliança. E se você depois lê os livros históricos do Antigo Testamento, os livros de Reis, de Samuel, Crônicas, você vai ver que em alguns momentos da história de Israel, eles repetiram esse ato. Então, quando que a renovação da aliança, ela se fazia necessária diante do povo de Israel? A primeira delas era quando o povo deliberadamente, de forma rebelde, pecava contra o Senhor e virava as costas à lei de Deus. Geralmente nós vemos isso no livro dos reis, quando Deus levantava um rei maligno, um rei que governava de forma maligna o povo de Israel, afastando o povo de Israel da sua palavra, e quando vinha um rei justo, ele então se levantava e levava o povo a renovar a sua aliança diante de Deus. Quando também a aliança ela era esquecida, ou talvez não conhecida, que é o contexto justamente aqui que nós estamos lendo em Deuteronômio 27. O que é importante a gente perceber então, queridos, e que eu quero lhe convidar a meditar na noite de hoje? Quando a aliança ela é renovada, ela é feita diante de pelo menos 3 aspectos que é importante para a nossa vida cristã, nós mesmo que vivemos agora, não na antiga aliança, mas na nova aliança. E que aspectos são esses? Nós vamos ver aqui dos versos de 1 a 10, que esse aspecto diz respeito à lei de Deus, diz respeito ao sacrifício e diz respeito à liderança do povo de Deus. Ou seja, para que a aliança seja renovada, é necessário ter uma liderança que seja firmada e que viva de forma fiel as palavras do Senhor. É necessário que tenhamos consciência e conhecimento da palavra de Deus e também tenhamos confiança e conhecimento na obra do Senhor. Eu quero lhe convidar a, então, refletirmos desses 3 pontos e eu gostaria de começar falando sobre o aspecto da lei, da renovação da aliança. Veja, irmãos, a aliança ela não pode ser renovada, ou seja, o pacto, ele não pode ser passado de geração em geração se antes não houver o conhecimento da lei. Veja comigo o verso de número 2, o verso de número 3, o verso de número 4 e o verso de número 8. Moisés vai atentar para os aspectos da lei nesses versículos que eu acabei de dizer. Veja o versículo 2. No dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhe dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal.
ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Verso de número 8. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Se os irmãos perceberam, toda vez nesses versos que Moisés diz acerca da lei de Deus, ele falou que elas deveriam estar de forma nítida e escrita em grandes pedras. O povo, então, quando atravessasse o Jordão, eles iriam pegar grandes pedras, pintá-las de cal e escreveriam a lei. Escreveriam o decálogo, escreveriam acerca do culto ao Senhor. E nós sabemos, esse terceiro discurso, ele termina quando Moisés vai falar que tanto no Monte Ebal quanto no Monte Gerizim, as pedras estariam ali, e no Monte Gerizim seriam pronunciadas as bênçãos dessa lei, e do Monte Ebal as maldições dessa lei. E dentro desse aspecto nós observamos o quanto que isso é importante para Deus. Quando talvez você entre em acordo com a sua esposa e diz assim, olha, eu vou entrar numa reunião muito importante, você só me liga se for urgente. Quando a gente fala assim, se for urgente, a gente pensa o quê? Coisa de caso de vida ou morte. Né? Não me interfira se não tiver que correr com os meninos para o hospital, ou se não tiver incendiado algum prédio aí ao nosso redor. E quando a gente pensa assim, em caso de vida ou morte, a gente está falando do quê? Daquilo que é importante e daquilo que é urgente. Por isso que quando o povo entra na terra, eles ouvem aquilo que é caso de vida e de morte. Eles ouvem as bênçãos, mas eles ouvem também as maldições. E Deus está dizendo, olha, não pensem em vocês que vocês estão entrando num parque de diversões. Vocês estão entrando numa terra santa, vocês estão entrando numa terra que é minha, numa terra que mana leite e mel. Se vocês me obedecerem, se vocês viverem segundo os padrões dessa lei, eu vou abençoar a vida de vocês. Mas se vocês se esquecerem dessa lei, as maldições dessa lei vai alcançar a cada um de vocês. E com isso Deus está mostrando a importância, o peso do que o pacto e a aliança têm na sua relação com o seu povo. Por isso, então, eles pegaram essas pedras, pintaram elas de cal, pedras grandes. Quando você está viajando na BR, em qualquer região do Brasil, talvez você vê uma pedra bem grande, né? Geralmente, alguns evangelistas escrevem Jesus voltará, e você está dirigindo e já enxerga isso de longe. Né? Quando está com fome de churrascaria a 2 quilômetros, você já dá um glória a Deus no carro, diz, isso é obra do Senhor, sinal que é para a gente parar, descansar, né? É os aspectos da bênção de Deus. Porém, quando o Senhor manda que eles peguem pedras, irmãos, o que essa lei está revelando é a nossa natureza. Na antiga aliança, era comum o Senhor falar através dos profetas de que os nossos corações eram como corações de pedra, corações incrédulos, corações duros. Coração de pedra significa termos olhos desatentos à ação de Deus. Coração de pedra diz respeito a termos ouvidos surdos à sua voz. Ter um coração de pedra é revelar toda a natureza caída que nós possuímos diante de Deus. E sempre que o Senhor levantava, então, na antiga aliança, os profetas para exortar o povo de Israel, dizendo, olha, vocês tropeçaram na lei do Senhor, vocês quebraram os mandamentos, ao invés de ter o Senhor como único Deus, vocês foram atrás dos Baalins, vocês foram atrás dos ídolos dos cananeus. O povo ouvia dos profetas que a solução para isso é que um dia Deus retiraria do nosso peito esse coração de pedra e colocaria dentro de nós um coração de carne.
E a lei do Senhor já não mais estaria escrita nas pedras sobre os montes Ebal e o Gerezim, mas a lei do Senhor estaria internalizada na nossa vida. O que faz, irmãos, nós trocarmos o coração de pedra pelo coração de carne é o nosso novo nascimento. Quando nós ouvimos acerca dos aspectos da lei, nós vamos aprender que sim, a lei é boa, ela é agradável, ela traz sabedoria aos simples. Davi, com um coração convertido, ele vai clamar e vai declarar: quanto eu amo a tua lei, ó Senhor. Mas quando nós tropeçamos, nós nos lembramos que essa lei nos condena. Quando, portanto, irmãos, diante desse aspecto que revela a nossa natureza, nós precisamos ter como importância e valioso na nossa vida o transmitir a lei de Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que a palavra de Deus ela é valiosa. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que a palavra de Deus ela é poderosa. Ainda que na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, pareça que a gente está escrevendo essa lei em pedras. Ainda que ele não queira acordar para vir para a escola dominical, ainda que ele não queira participar do estudo bíblico das crianças, dos adolescentes, às vezes nós nos percebemos dessa forma, mas é assim que nós devemos proceder. Não desista de transmitir a palavra de Deus ao seu filho, à sua filha, ao seu cônjuge, ainda que eles pareçam incrédulos. Ainda que pareça que a gente esteja ditando a lei, falando da palavra de Deus para as paredes. Mas assim devemos perseverar, mas assim devemos fazer, até que um dia nós percebamos essa transformação. Até que um dia esse nosso filho ou essa nossa filha vire para nós e pergunte: pai, como é que é esse negócio de aceitar Jesus? Como é que é isso de participar da ceia? Por que eu não posso comer do pão e beber do cálice? Como é que é essa experiência de orar, de falar com Deus? E você será testemunha de que a lei que parecia estar sendo escrita em pedras, está sendo agora, por obra do Espírito Santo, internalizada no coração daqueles a quem nós amamos. Essa é a nossa obra como pais, como pastores, como servos de Deus. Quando nós vimos, irmãos, o aspecto dessa lei, dessa pedra, nós não podemos ser incrédulos quanto a ela. Por quê? Porque se nós ficarmos tão somente na lei escrita na pedra, nós vamos nos tornar cristãos legalistas. Se a gente achar que só a lei importa, ela nunca será escrita em nossos corações. E nós precisamos refletir quanto a isso. Somos conhecedores da lei, ensinamos a lei, valorizamos a lei, mas nós precisamos confessar: onde está essa lei? Ela está apenas no meu iPad, na minha Bíblia, nos meus livros de teologia. Eu sou um grande doutor da lei. Perceba que Nicodemos, não o reverendo Augustus, mas o de João, doutor da lei, mestre da lei, ele era conhecedor exímio daquilo que nós estamos falando agora. Talvez ele pudesse citar de cor os decálogos, os estatutos, os juízos e os mandamentos. Mas essa lei ainda estava escrita em pedras. Até que ele toma coragem de encontrar com Jesus e diz: mestre, ninguém faz as coisas que tu fazes se do céu não foi enviado. Como que eu posso então fazer para herdar essa vida? E então Jesus mostra para ele dizendo assim: olha, Nicodemos, importa que você nasça de novo. Ou seja, importa que a lei que está escrita na pedra, que você conhece, que você decorou, que você sabe, que você tem conhecimento, é necessário que ela entre no seu coração. É necessário que ela molde a sua vida, molde o seu caráter e fortaleça a sua fé.
E ele estava tão focado na lei da pedra que ele não conseguiu compreender o que seria esse nascer de novo. E aí Jesus diz, olha, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Porque da mesma forma que a lei ela nos acusa, ela mostra as nossas falhas, o quanto nós quebramos a vontade de Deus, mas ela anuncia também as promessas. E Jesus está dizendo ali para Nicodemos, creia nessa lei, não somente saiba dela, não somente decore ela, não somente produza vanglória e vaidade. Você quer saber se o seu conhecimento bíblico é fruto de um novo nascimento ou tão somente fruto de um intelectualismo teológico? É o quanto esse conhecimento tem produzido humildade na sua vida. Se quanto mais você estuda a palavra, se quanto mais cursos teológicos você faz, você fica arrogante, veja, é conhecimento bom, mas não está servindo para nada. Se o seu conhecimento está fazendo de você um grande crítico, que consegue pegar nas entrelinhas as falhas do pregador, ou do professor, ou do pastor, e você é apenas um comentarista teológico, esse conhecimento tão somente não está transformando o meu e o seu viver. Mas quando o conhecimento da palavra de Deus, irmãos, começa a nos diminuir, começa a nos esvaziar, quanto mais nós estudamos essa lei, quanto mais nós estudamos essa palavra, menor nós vamos ficando, mais pacientes nós vamos ficando, mais submissos ao Senhor, mais íntimos da ação, do tempo e do modo do Espírito do que ao meu tempo e ao meu modo. Quando o conhecimento bíblico está tão somente sob o meu domínio, eu não tenho paciência com pergunta rasa. Eu não tenho paciência com quem sabe pouco, com quem se escandaliza, né? Você já viu, você está dando estudo, aí você fala assim, aí Deus mandou Samuel falar a Saul que fosse até o povo amalequita e matasse todo mundo, as crianças de peito, aí a pessoa se escandaliza, Deus mandou matar, que absurdo. E aí você não tem paciência para dizer, foi Deus. E tem um ensino por trás disso. Vamos sentar aqui, vamos fazer o discipulado, vamos estudar a palavra, vamos perceber que até quando Deus se ira, Ele é bom. Vamos perceber até quando Deus executa o seu juízo, Ele é amoroso. Nós ficamos pacientes para caminhar mais de uma milha e outras milhas com aqueles que necessitam conhecer do Senhor. O segundo aspecto, irmãos, que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui é o sacrifício. Veja, os versos de número 5, 6 e 7, aqui de Deuteronômio 27, vai apontar para um sacrifício que deveria ocorrer no Monte Ebal e que faz parte da renovação dessa aliança que Josué executa lá no capítulo 8, a partir do verso 30. Veja comigo o verso 5, 6 e 7 diz, ali vocês devem construir um altar ao Senhor, seu Deus, altar de pedras que não tenha sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor, seu Deus, com pedras toscas e sobre este altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas, comam ali e alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus. Veja, com a mesma importância que nós devemos conhecer a lei e transmitir a lei, nós devemos crer no sacrifício. E que sacrifício aqui é esse? Nós vamos perceber que o Senhor manda com que o povo, no ato da renovação da aliança, eles ofereçam dois tipos de sacrifício. O primeiro sacrifício é o de holocausto e o segundo de ofertas pacíficas. O sacrifício de holocaustos, nós sabemos que é a oferta totalmente queimada, é um sacrifício de consagração, de entrega. Resumidamente, é um sacrifício de confissão de pecados.
Quando alguém era um prosélito, ou quando um judeu deixava de ser somente judeu na sua nacionalidade, mas passava a professar aquela fé judaica, ele oferecia um sacrifício de holocausto, pedindo a Deus perdão dos seus pecados. Ele reconhecia que era um pecador, que ele sabe que o salário do pecado é a morte, e para que a morte não caísse sobre ele, então ele levava aquela ovelha, entregava ao sacerdote e sacrificava, dizendo: caia sobre ele, sobre este animal, aquilo que deveria cair sobre mim, mostrando assim que ele já tinha uma fé em um substituto, em alguém que tomasse o seu lugar, em alguém que tomasse sobre si a sua culpa. O sacrifício aponta para a fé, mas ao mesmo tempo eles deveriam não somente oferecerem holocaustos naquele altar, mas eles deveriam também trazerem ofertas pacíficas. E as ofertas pacíficas eram ofertas de ações de graça, ofertas de comunhão. Por isso que quando eles oferecem as ofertas pacíficas, veja o verso de número 7, quando diz: também sacrifiquem ofertas pacíficas, comam ali, alegrem-se na presença do Senhor. Era uma oferta de celebração. Então perceba que quais são as ações da nossa conversão, do nosso novo nascimento. Nós confessamos o nosso pecado, nós entregamos a nossa vida como que um sacrifício 100% queimado, pedindo e clamando ao Senhor perdão pelos nossos pecados e que Ele tome sobre Ele aquilo que deveria cair sobre nós. E o resultado disso é alegria. E o resultado disso é bem-estar. O resultado disso é eu olhar agora para o meu lado e perceber que eu não estou sozinho, que agora eu tenho irmãos comigo, e eu vou comer e me alegrar com esses irmãos. É a festa, irmãos, da comunhão da igreja, do povo de Deus. O Senhor, então, está ensinando ao povo de Israel que a identidade deles não é uma identidade individualista. A fé cristã, irmãos, não é uma fé de um aspecto individual, egoísta, individualista. A fé cristã, ela é essencialmente comunitária. A fé cristã me faz conhecer pessoas que, assim como eu, também confessaram os seus pecados e que também têm se alegrado no Senhor. Logo, quando nós olhamos o aspecto do sacrifício, nós aprendemos que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Deus está caminhando comigo. Eu sou parte do seu povo e Ele é o meu Deus. E eu tenho agora uma multidão de pessoas a quem eu posso chamar de irmãos, a quem eu posso ter a alegria de peregrinar ao lado dele ou ao lado dela. Veja, queridos, o nosso culto a Deus não pode ser apenas uma expressão individual. E eu quero falar especificamente para você que talvez pense que é melhor assim. É melhor não conhecer as pessoas, é melhor não se envolver nos ministérios, é melhor não ir, que ninguém vá na minha casa, que eu não vá na casa de ninguém, porque se a gente começa a se envolver demais, as brigas começam. E eu já sou crente de muitos anos, eu sei como é que é a igreja, eu sei como é que é conselho, eu sei como é que é ser membro da família que acha que tem um sobrenome mais importante de Recife. E isso me traz angústia, isso me faz, às vezes, nem querer ir à igreja. Mas veja, ainda assim não há essa opção. Ainda assim nós não podemos nos contentar com a transmissão do culto. Não basta ouvir uma boa pregação. Eu ia falar aqui, está no esboço, ouvi o reverendo Augusto Nicodemo, mas o reverendo Cláudio levantou o meu ibope, então vou ouvir o Mazinho. E aí você fica em casa somente com os aspectos da lei, achando que quanto mais você aprende da Bíblia e quanto mais você conhece da palavra de Deus, está ótimo, mas está incompleto. Precisa haver o sacrifício. Precisa levantar o altar. Precisa haver o holocausto. As ofertas pacíficas. E isso diz respeito, irmãos, à nossa convivência, a andarmos juntos. Ainda que em alguns momentos a gente tenha que sentar com um pastor, com um mediador e selar a nossa paz.
e nos reconciliarmos. Porque é isso que essa oferta e esse sacrifício aponta. O holocausto, você foi reconciliado com Deus. As ofertas pacíficas, você pode ser também reconciliado com seu irmão, porque você não vai comer e nem vai se alegrar com quem você está de mal, com quem você não quer ver passar na sua frente. Se isso é tão importante, irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai dizer que antes do momento do ofertório, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá até ele e se reconcilie. Porque se você não se reconciliar com seu irmão, a sua oferta não tem valor algum, por maior quantia que ela tenha. Não vai passar de um depósito bancário. Mas se você quer fazer isso como reflexo da alma e do seu coração, perdoe e seja perdoado. Perceba que você está sendo convidado a não mais andar sozinho, a não mais estar neste mundo caminhando de forma individualista. Qual que é a condição para que isso aconteça? Veja, é um altar. Você percebeu que quando Moisés ele deu a ordem sobre o sacrifício, volte comigo no verso de número 5, ele diz o seguinte: ali vocês devem construir um altar ao Senhor. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor seu Deus, altar de pedras, que não tenham sido trabalhadas com instrumento de ferro. Volte comigo lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Verso de número 25, Êxodo capítulo 20, verso de número 25, diz: se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Logo quando Moisés então instrui o povo a construir um altar, ele diz assim: peguem as pedras toscas, ou seja, do jeito que vocês as encontrarem, não importa se elas são pontiagudas, se a cor dela está do jeito que está, vocês não vão pintar a pedra, vocês não vão lixar a pedra, vocês não vão bater na pedra, vocês não vão moldar a pedra, do jeito que vocês encontrarem a pedra, vocês vão pegar e vão construir o altar. E há um sentido para isso. Quem é esse altar? Por que essas pedras não podem ser trabalhadas? Diferente das pedras onde a lei era escrita, que elas podiam ser pintadas, deveriam ser pintadas. Este altar, irmãos, é Jesus Cristo. É o símbolo da antiga aliança que aponta para o nosso Messias. E quando Moisés então diz: do jeito que vocês acharem a pedra, vocês vão levantar esse altar e vão sacrificar nesse altar, Jesus não é somente o sacrifício, a ovelha, o fogo do altar, ele é o próprio altar, ele é tudo ali. Mostrando que a nossa vida comunitária depende exclusivamente de Deus. Não depende de mim, de você. Quem comanda este culto, quem lidera a nossa vida de sacrifício, de santificação, de serviço, é o próprio Cristo. O que Moisés está dizendo é: olha, deve haver culto a Ele. E havendo culto a Ele, não corram o risco de quererem manipulá-lo. Quando ele dá a ordem para que essas pedras não sofram nenhuma interferência das ferramentas do povo, ele está dizendo: o altar é superior aos nossos intelectos, aos nossos achismos, aos nossos gostos. Imagine alguém que está ali no meio daquele povo e que tem a habilidade de trabalhar em pedras e fala: não, Josué, essa pedra está muito feia, deixa eu dar um retoque nela, para o culto ficar mais agradável, para o sacrifício ser, quem sabe, melhor aceito. Quem sabe a gente trabalhando essas pedras, a gente consiga encher mais a igreja. E a orientação bíblica é: não toquem nela, não interfiram na pedra, não manipulem a pedra, porque na nossa vida cristã, irmãos, quando nós nos percebemos, nós estamos mais dando ouvidos às criatividades do nosso coração,
aos desejos mais íntimos do nosso ser. Queremos uma igreja não que reflita a palavra de Deus, mas uma igreja que seja reflexo do meu gosto, do meu jeito. A hora tem que ser a hora que eu acho melhor, o lugar tem que ser o lugar que eu acho melhor, o tempo tem que ser do jeito que eu acho melhor. E a gente começa a perceber que quando esse altar é o próprio Cristo, nós não podemos manipulá-lo. Nós não podemos imprimir sobre ele os nossos achismos, os nossos gostos e os nossos desejos. Quando nós observamos, irmãos, portanto, esse aspecto do sacrifício, é um convite à submissão, é um convite à obediência e à fé na obra do Senhor Jesus. Por último, em terceiro lugar, irmãos, nós vamos observar que na renovação dessa aliança, a liderança tem papel fundamental. Veja comigo o verso de número 1, quando ele diz: Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo: guardem todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Quem conduz essa renovação? Quem conduz esse ensino? Quem conduz, irmãos, essa orientação? É uma liderança levantada por Deus para conduzir o seu povo em obediência a Ele. Essa renovação não é feita ao nosso bel prazer, do nosso próprio jeito, da forma que a gente acha que é melhor. Deus usa Moisés, da qual Ele chama os anciãos, a liderança do povo de Israel. E Ele mostra que isso que o povo deve fazer não é aquilo que a própria liderança acha que deve ser feito, mas é aquilo que o Senhor ordenou a eles. Eles foram ordenados para esta missão. Logo, quando nós nos percebemos nessa renovação de sermos povo de Deus e Ele ser o nosso Senhor, não há espaço para rebeldia. Não há espaço, queridos, para uma vida simplesmente by myself. De homens que acham que não, eu mesmo vou batizar, eu mesmo vou ministrar a ceia, eu vou me intitular pastor, eu vou agora me intitular apóstolo, agora eu vou me intitular presbítero, ou agora eu vou ser diácono, e se eu quiser ordenar diaconisa, presbítera, pastor, arcanjo, vai ser do meu jeito. Não é assim. Isso seria abominação contra o Senhor. Deus, desde a antiga aliança, instituiu uma liderança ordenada por Ele para conduzir a aliança no meio do seu povo e para estabelecer não somente a aliança, mas a renovação dela. O que nos faz pensar, portanto, que no Novo Testamento agora o Senhor mudou tudo? A aliança é a mesma. A diferença agora é que nós não temos mais Moisés, o sacerdote e os anciãos, mas no Novo Testamento o Senhor diz que Ele ordenou para o meio do seu povo, para conduzir a aliança no meio do seu povo, pastores, presbíteros, bispos, que seriam supervisores do seu rebanho, que eram ordenados por Ele, a quem o Espírito Santo distribuía dons, talentos e vocações. Nós não podemos cometer o pecado da simonia, de comprar os cargos eclesiásticos. Pastor, veja bem, presbíteros, estou aqui mandando para o conselho, eu estou querendo que o meu filho seja presbítero, ou eu estou querendo que o meu filho seja diácono, como é que eu faço para mandar meu filho para o seminário? Seja submisso ao Espírito. É Ele quem conduz a igreja, é Ele quem vocaciona, é Ele quem chama, é Ele quem capacita, é Ele quem, por meio desta liderança divinamente ordenada por Deus, vai conduzir o seu povo mediante a lei e mediante o sacrifício. Queridos, depois você dá uma olhada naqueles que se rebelaram contra a liderança de Moisés. O que aconteceu com a sua irmã Miriam, que chamando seu irmão Arão disse: vamos repartir essa herança, que história é essa de Deus só falar com Moisés? A gente é irmão dele. O Senhor se utiliza, irmãos, em primeiro lugar, de uma liderança fiel à lei, fiel ao sacrifício.
sensível à direção do Espírito de Deus que conduz o povo numa caminhada, prestes a entrar à terra prometida. E quando a liderança fala como boca de Deus, veja o final do verso de número 9, verso 9 e verso 10, quando ele diz: Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo Israel: fique em silêncio e escute, ó Israel. Hoje vocês vieram a ser povo do Senhor, o seu Deus. Portanto, obedeçam à voz do Senhor, seu Deus, e cumpram os mandamentos e os estatutos que lhes ordeno. É pela boca da liderança que Deus faz a declaração: eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Não vai ser na internet, não vai sair na rádio. Não adianta querer que um grupo se reúna e se chame igreja. É mediante o Espírito de Deus que ordena líderes fiéis e obedientes a conduzir o povo de Israel a esse caminho. Eu gostaria de concluir, irmãos, esta mensagem mostrando como que esses aspectos eles são ainda vigentes hoje. Talvez você possa dizer assim: não, a lei caducou, liderança caducou, sacrifício caducou. Não caducou, irmãos. Nós estamos agora não na antiga aliança mosaica, mas nós somos o povo de Deus da nova aliança em Cristo Jesus. E nessa nova aliança, a lei não é somente o Pentateuco como era para esse povo nesse momento. Sabe o que é a lei para nós, queridos? É de Gênesis a Apocalipse. Essa é a lei que nós, como igreja, precisamos transmitir às futuras gerações, para que eles creiam e eles obedeçam à vontade do Senhor. O Antigo Testamento não está invalidado, mas ele agora ganha a interpretação da nova aliança. Aí você vai dizer: não, pastor, mas o sacrifício encerrou. Não encerrou. O que encerrou foi a forma como ele era feito. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai chamar o culto a Deus de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai dizer: e este é o vosso culto racional. Não é que nós sacrificamos animais ou sacrificamos a nossa própria vida, mas na nova aliança, o culto a Deus, o culto dominical, o momento que nós estamos vivenciando hoje, irmãos, é um aspecto da aliança com Deus. Talvez esse foi o domingo que você escolheu para vir em setembro na igreja. Eu quero lhe exortar: venha no próximo. E no seguinte, e no outro, porque você tem um compromisso com o povo de Deus, que domingo após domingo, na presença de Jesus, que está aqui entre nós neste momento, mediante o seu Espírito, nós estamos prestando culto a Ele, dizendo: Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Nós somos o Teu povo. Nós já não temos mais Moisés nem Josué conosco, mas vocês têm aqui pastor Cláudio, pastor Lutero, pastor Mano, estou esquecendo de mais alguém? Joselito e todos os outros, vai que tem 15 pastores, né? O presbítero pai do Felipe, o presbítero Esdras, que eu conheci. Tratem esses homens com honra, irmãos. Tratem esses homens porque eles foram chamados pelo Espírito de Deus. Eles foram vocacionados, não é pelo sobrenome, não é pela conta bancária, não é pelo diploma que eles carregam, mas porque o Espírito que conduz esse rebanho, ele vocaciona. Pedro é filho da igreja, né? Aí vocacionou um pastor, um futuro pastor. Não pense vocês que isso acontece em reunião de partido político, que essas decisões são tomadas baseadas em planilhas de Excel. Deus está liderando o seu povo. E na nova aliança, Ele lhes constituiu pastores, presbíteros, evangelistas, mestres, para que eu e você sejamos equipados
para com toda submissão ao Senhor, olharmos para a nossa casa e dizer: meu filho, mais importante do que o curso que você vai fazer na faculdade, é que você se veja como povo de Deus. Mais importante do que com quem você vai casar, é que você se veja como filho, como filha de Deus. E que assim você viva. Moisés dormiu no Senhor, Josué dormiu no Senhor. Se Cristo não voltar, nós vamos dormir, mas o Espírito de Deus, através da lei, do seu povo, do culto, continua realizando a sua obra. Que Deus assim, irmãos, nos abençoe, para que eu e você sejamos esse povo da aliança. E se, portanto, você havia se esquecido dela, ou quem sabe deliberadamente você voltou as costas para o Senhor, que hoje você renove a sua aliança com Deus. Que hoje você se lembre da sua lei e que de todo o coração você preste culto a Ele, a sua presença. Amém.